Hoje eu vou compartilhar com você uma história real e transformadora. Imagine um hospital silencioso, luzes frias, médicos correndo pelos corredores. Em uma das camas, um homem ele está inconsciente, em coma profundo. Os exames laboratoriais revelam algo alarmante: níveis altíssimos de açúcar no sangue. O diagnóstico é claro: coma diabético. A equipe médica age rápido, aplicam insulina, monitore os sinais vitais e milagrosamente, meus amigos, o homem reage, ele volta à consciência, ainda confuso, mas vivo. O médico curioso, ele pergunta: como você chegou a esse ponto? Por que se descuidou ali tanto da tua alimentação? Então o homem, ele surpreso, ele responde: doutor, eu nunca fui diabético. Olhe meus exames anteriores. Sempre eu estive saudável e de fato os exames comprovaram glicemia normal, saúde perfeita. Mas então, o que aconteceu? O médico decide investigar mais a fundo. Conversando com aquele homem, ele descobre um detalhe crucial. Dias antes, aquele homem quase foi atropelado por um trem elétrico. Ele sentiu o perigo tão de perto, que ficou paralisado de medo. O susto foi tão intenso que, mesmo após seguir o seu caminho, poucos passos depois, desmaiou, só acordou no hospital. A explicação é surpreendente, meus amigos. O medo extremo desencadeou uma reação violenta no cérebro, liberando tanta glicose no sangue que, em poucas horas, provocou o coma. O medo literalmente quase matou aquele homem. Esse caso, meus amigos, minha querida amiga e meu querido amigo, ele é um caso real. Ele revela um segredo poderoso. Nossas emoções têm um império sobre o nosso corpo, exatamente. E entre todas, o medo é a emoção mais dominante, capaz de transformar vidas para melhor ou para pior. O medo, ele é o maior inimigo da felicidade. Ele está por trás de tantas dores: medo da perda, da solidão, da dor, do futuro e da morte. Então, muitas vezes, nós tememos coisas raras, acidentes, doenças, tragédia, mas, na verdade, nossos maiores medos são invisíveis. Medo do ridículo, de não sermos aceitos, de não sermos compreendidos, de fracassar. O medo pode ser racional, instintivo, mas também, meus amigos, ele pode ser insensato, fruto da imaginação. E é aí que nascem as fobias, paralisando pessoas que por fora parecem sensatas. Negar o medo é inútil. Quantas vezes, desde criança, ouvimos o seguinte coisa: você está com medo? Prove que não. E para não parecer fraco, quantos se arriscam inutilmente? O medo, negando, apenas cresce, se esconde e nos domina. O primeiro passo para vencer o medo, meus amigos, é olhar para ele de frente, sem vergonha, admitir: sim, eu tenho medo. E esse reconhecimento, meus amigos, é libertador. Durante a guerra, soldados só superavam a histeria quando confessavam o medo. O monstro exposto à luz desaparece. O segundo passo é analisar de onde vem esse medo. Ele é real ou imaginário? O que posso fazer para enfrentá-lo? E o terceiro passo é agir. Não basta pensar, é preciso enfrentar. A ação, meus amigos, é o antídoto do medo. O segredo: não fugir, não se esconder,
enfrentar um dia de cada vez. O medo não é sempre um inimigo, ele pode ser um alerta, nos proteger do perigo real. Mas quando é fruto da imaginação, precisamos enfrentá-lo com razão e coragem. O papel da educação e da fé é muito importante. Não ridicularize o medo das crianças. Ajude-as a enfrentar. Caminhe ao lado delas. No escuro, ensine elas que o medo existe, mas pode ser vencido. Fé e princípios sólidos são âncoras contra o medo. Quando nos afastamos do que é bom, a dúvida e o medo crescem. Mas quando, meus amigos, buscamos harmonia com o bem, com Deus, nós encontramos paz, encontramos coragem, e o medo faz parte da vida, mas não precisa ser o senhor dela. Enfrente seus medos, reconheça-os. Haja a felicidade e é a ausência do temor que paralisa. Use o medo como combustível para crescer, para agir, para ser melhor. Lembre-se, não é covarde quem sente medo, mas quem se deixa dominar por ele. O verdadeiro corajoso é aquele que, apesar do medo, faz o que precisar, o que precisa ser feito. O império que o medo exerce sobre a nossa vida, o medo, meus amigos, pode adoecer, paralisar e até matar. E o mais assustador de tudo isso não é só o medo de coisas físicas, como acidentes ou doenças. Existe também um medo muito mais presente, muito mais sutil, que invade a nossa alma. Todos os dias, o medo do amanhã, por exemplo, o medo da solidão, o medo da rejeição, do fracasso, da crítica, do ridículo e até o medo de não ser amado. Uma análise dos tipos de medo: o medo da dor física e moral, o medo, meus amigos, da escassez e da insegurança, o medo do futuro, o medo da morte e o medo do fracasso. E os medos emocionais: o medo de não agradar, de ser rejeitado, de ser humilhado, de ficar só. A base espiritual, o que Deus diz sobre o medo? A Bíblia diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, meu querido amigo, Deus não nos deu, minha amiga, espírito de medo, mas Ele nos deu de poder, amor e domínio próprio. O medo, ele não vem de Deus. Ele vem para te paralisar, para te impedir de viver os planos que Deus tem para a sua e para a minha vida. Negar o medo não resolve. Enfrentar o medo com fé, sim. O primeiro passo, na verdade, é reconhecer que ele existe, que ele te paralisa, que ele te adoece. Então, entregá-lo nas mãos de Deus, confiando que ele cuida de você. E o segundo passo é enfrentar os pensamentos e substituir as mentiras que o medo te conta, pela verdade que a palavra de Deus te revela. E como podemos vencer o medo? E seguir o caminho da coragem. Nós vamos ver uma história que parece piada, mas é realidade. Existe uma história, ela é contada em muitos países, mudando apenas os personagens, e serve muitas vezes como motivo de piada. Mas na verdade, meus amigos, ela reflete a realidade de muita gente. Certa vez um homem, ele estava dentro de um avião, prestes a fazer um salto de paraquedas, junto ali com outros. Quando chegou a sua vez, ele hesitou, ele ficou paralisado com medo. Alguém percebeu e perguntou para ele: você está com medo? Indignado, ele respondeu: eu com medo? Nunca. E num gesto, meus queridos, totalmente impossível,
esse homem ele quis provar para todo mundo que ele não tinha medo. E sabe o que aquele homem fez? Simplesmente ele tirou o paraquedas e se lançou no vazio, sem paraquedas, de cabeça ali no abismo. Absurdo, não é verdade? Mas acredite, tem muita gente vivendo exatamente assim, só para não parecer fraco, só para não ser chamado de medroso. Quantas vezes, meus amigos, quantas pessoas tomam decisões precipitadas, entram em relacionamentos destruidores, fazem dívidas impagáveis, se metem em negócios errados ou até se afastam de Deus. Tudo por medo de serem julgadas, criticadas ou rejeitadas. O medo, quando não reconhecido, faz a gente agir de forma ainda mais irracional do que ele próprio. O primeiro passo para vencer o medo é reconhecer ele. A psicologia moderna é clara. O primeiro passo para vencer o medo não é ignorá-lo, nem fingir que ele não existe. Não, é o contrário. Você precisa ter coragem de olhar para ele e dizer sim, eu tenho medo. O Dr. Sadler, especialista em psiquiatria, ele diz que precisamos desmascarar o medo, trazer ele à luz, identificar sua verdadeira origem. Porque, sabe de uma coisa? Fingir que não sente medo não resolve, só piora. O medo, meus amigos, escondido, ele vira ansiedade, ele vira estresse, vira doença e até destrói relacionamentos. Exatamente. Ele destrói sonhos e destrói sua fé. O segundo passo é analisar, por exemplo, você reconheceu que está com medo. Ótimo, agora é hora de fazer algo que poucos fazem. Analisar de onde vem esse medo. Ele é real? Ele tem fundamento? Ou é fruto da sua imaginação, das suas inseguranças, dos traumas do passado ou das mentiras que você acredita sobre si mesmo, sobre si mesma? O medo, ele precisa ser tratado como um problema lógico, racional. E quando você entende a causa, você começa a encontrar também as soluções. E sabe qual é o detalhe? A maioria, meus amigos, dos nossos medos não passa de sombra. Parece um monstro no escuro. Mas quando você acende a luz, vê que era só um cabide com roupas. O terceiro passo é agir, e aí vem o passo mais importante, meus amigos, agir. Isso mesmo, é a ação que derrota o medo. Se ao analisar você percebe que o medo não faz sentido, que ele é só uma criação da sua mente, então faça exatamente aquilo que você teme, enfrente. A cada vez que você enfrentar, o medo perde a força. Mas se perceber que o medo tem fundamento, por exemplo, um perigo real, então o medo se torna um aliado. Ele te faz refletir, se proteger, se preparar melhor. E nesse caso, não fuja, planeje, crie estratégias, se fortaleça. E, sobretudo, entregue nas mãos de Deus. O pior erro, meus amigos, é fugir do medo, porque fugir dele é ser dominado por ele. E a maior verdade sobre o medo é que no final das contas, grande parte dos nossos sofrimentos, das nossas ansiedades, das nossas frustrações, elas nascem de uma raiz chamada medo. O medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser suficiente, de fracassar, de não agradar. Então isso vai adoecendo a alma.
A verdade, a verdadeira felicidade começa quando aprendemos a nos libertar do medo. Mas eu te digo, existe alguém que pode te ajudar a vencer o medo por completo. Esse alguém, meu querido amigo, minha amiga, é Deus. A Bíblia diz: não temas, porque eu sou contigo. E não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te com a destra da minha justiça. Quando Deus entra, o medo sai. E agora eu te pergunto, o que te tem paralisado? Que medo tem te impedido de viver, de realizar, de ser feliz e até de se aproximar mais e mais de Deus? Enfrente, não fuja e nunca se esqueça. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Nós vamos ver uma fábula que na verdade é uma grande verdade. Olha só essa história. Havia um rei. Ele estava atormentado pela insônia, pela tristeza, pela insatisfação. Os médicos e conselheiros disseram: Majestade, a única cura para sua tristeza é vestir a camisa de um homem verdadeiramente feliz. E lá foram aqueles homens, eles procuraram por toda parte esse homem feliz. Procuraram nos palácios, nas fazendas, nas cidades, nas aldeias, até que eles encontraram um homem feliz. Mas, meus amigos, quando foram pedir a camisa dele, descobriram que ele não tinha camisa. Sabe o que isso significa, que isso ensina para nós? Que a felicidade, ela não está nas riquezas, meus queridos, nem nas posses, nem no que se tem. E sabe mais? Que enfrentar o medo, vencer a ansiedade e alcançar a paz, também, meus amigos, não depende do que você tem, mas do que você faz. Felicidade, na verdade, é coragem. Estão na ação, não na acomodação. A cura vem pelo movimento. Nós vamos ver um exemplo real. Olha só esse outro caso. Um homem de 56 anos de idade, trabalhador, 3 décadas na mesma empresa. De repente ele veio a aposentadoria e com ela o vazio. Esse homem começou a se isolar, se afastar dos amigos, da família, e em pouco tempo ele virou um poço de medo, angústia e desespero. Foi então, meus amigos, que um psicólogo sugeriu uma coisa simples. O psicólogo disse para este homem, ele disse exatamente: vá visitar um parente que mora no interior. Ele foi e lá, sem perceber, ele começou a se envolver com os trabalhos da fazenda e ajudava aqui e fazia ali. E sabe o que aconteceu? Antes de 6 meses, esse homem ele estava curado da tristeza, ele estava curado da ansiedade, do medo. E ele encontrou, meus queridos, na ação, no trabalho, no movimento, a sua cura. E nós vamos ver uma outra história sobre o sofrimento de uma mãe e a saída que essa mãe teve. Um casal, ele perdeu a sua filha de 15 anos. O pai, ocupado no trabalho, conseguiu manter algum equilíbrio, mas a mãe, com muito tempo livre, ela foi sendo consumida pela tristeza, pela melancolia, pelo desespero. Até que um dia, meus amigos, ela tomou uma decisão. Ela adotou 2 crianças e, de repente, a tristeza foi dando lugar ao amor. A dor foi sendo preenchida com cuidado, com dedicação e com novas responsabilidades. As lembranças da filha, sim, ela lembrava da filha, elas ficaram, mas agora eram um tesouro precioso e não mais um tirano que dominava sua mente. Nós vamos falar nesse momento agora sobre a porta errada e o caminho dos covardes. Exatamente. Existe uma falsa saída, sabe qual é?
fugir, exatamente fugir do medo, fugir da dor, fugir dos problemas. Tem gente que pensa, se eu me mudar para outra cidade, se eu largar tudo, se eu fugir dessa situação, isso é a filosofia do covarde, sabe? Porque você pode até fugir de um lugar, mas não pode fugir de si mesmo, de si mesma. Seus medos, seus complexos, suas dores, elas vão viajar com você para onde você for. Então a única escola que funciona, que realmente traz cura, é a escola dos que escolhem enfrentar a vida, enfrentar os medos, enfrentar os problemas, resolver um a um, com coragem, com fé. O medo tem seu lugar, mas não pode te controlar. Sabe, o medo nem sempre é o seu inimigo. Ele pode te proteger. Por exemplo, quem não tem medo dos fios de alta tensão se mata. O soldado que não teme uma linha inimiga morre. A mulher que desafia regras sociais, às vezes sofre com fofocas, com rejeição. O medo saudável nos faz cautelosos, prudentes, mas, meus amigos, o medo doentio, aquele que paralisa, sim, esse sim, ele é um inimigo terrível. O segredo dele está em reconhecer o medo, analisar se ele é real ou imaginário, e então agir. Uma ferramenta prática é o poder de Deus, o poder e também o poder de escrever. Uma dica poderosa é você escrever. Anote seus medos, porque não pegue um papel e caneta. Escreva eles. O que eu estou temendo, isso é real ou é coisa da minha cabeça? Quais são os sinais de perigo? O que eu posso fazer hoje para enfrentar isso? Colocar no papel clareia a mente e organiza as ideias. E te mostra, meus amigos, meu querido amigo, minha amiga, que muitos monstros eram só sombras. O grande erro é fingir que o perigo não existe. Sabe aquela história do avestruz que enfia a cabeça no buraco quando vê o perigo? Pois é, os zoólogos, eles dizem que isso é mentira. O avestruz não faz isso. Mas sabe quem faz? Quem faz isso? As crianças, quando tapam os olhos e acham que o problema desaparece. E adultos, sim, adultos também fazem isso, que fingem não ver, que fogem, que se escondem dos problemas, das responsabilidades, dos próprios medos. Fingir que não existe não resolve. O perigo continua lá, o medo continua te dominando. A única saída, minha querida amiga, meu amigo, é encarar. Deus não te criou para viver dominada pelo medo. Isso mesmo, o medo não é seu dono. Está na hora de parar de fingir, de fugir, de parar de se esconder. Está na hora de você levantar, você olhar para esse medo nos olhos e dizer assim: eu te reconheço, eu sei que você está aí, mas eu não sou seu escravo. A Bíblia declara, minha querida amiga, meu amigo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então, quando você se enche da luz de Deus, as sombras do medo, elas desaparecem. Quando você se reveste do amor de Deus, o medo perde toda a força. Porque, como diz a palavra, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Agora eu te desafio, pegue esse medo que está aí dentro, escreva ele, encare ele, entrega ele nas mãos de Deus. Sabe, às vezes somos como aquela criança de 2 anos, quando a mãe vinha para
corrigi-la, ela colocava a cabeça entre os joelhos, como quem diz: se eu não vejo, não existe. E sabe, o que é mais assustador, minha querida amiga, meu querido amigo, que muitos adultos fazem exatamente o mesmo e fogem de conversas difíceis, fogem de responsabilidades, fogem dos problemas. Alguns se escondem nas redes sociais, outros na bebida, outros tentam se anestesiar, fingindo que está tudo bem. Mas eu te pergunto, isso resolve? Não, isso não resolve. Fugir não elimina o problema. Fingir não apaga a dor. Se esconder não destrói o medo. Pelo contrário, o que você foge te persegue. Conhecer é a primeira chave para vencer o desconhecido. O desconhecido com certeza assusta muito mais do que o conhecido. Então, quando você não entende, você imagina o pior. Quer um exemplo? Um exemplo real? Certa vez, uma mulher, ela estava viajando de avião, a primeira vez na vida, e justo naquele dia, o céu turbulento, o avião balançava para cá, despencava para lá. Parecia então que ia cair a qualquer momento. Ela estava em pânico, até que um dos passageiros, que por acaso era um piloto experiente, ele se aproximou daquela mulher e disse: minha senhora, o que está acontecendo aqui é a mesma coisa que acontece no mar. Assim como o navio sobe e desce nas ondas, o avião sobe e desce nas ondas do vento. Então, naquele momento, a mulher fez uma conexão mental. Ela disse: então agora eu entendo, isso é normal, é como viajar de navio. E sabe o que aconteceu, meus amigos? O pânico virou tranquilidade. O medo foi perdendo a força. Por quê? Porque o desconhecido se tornou conhecido. E aquilo que parecia o fim era só uma turbulência comum. Nós vamos ver nesse momento 4 passos poderosos para você vencer o medo. Descubra o pior cenário. Encare a pergunta: o que de pior pode acontecer? Então, quando você encara, percebe que é menor do que parecia. Resolva mentalmente, avalie, pondere, busque saídas. Isso reduz o medo e mostra caminhos, revise todas as soluções possíveis. Analise, anote, veja o que pode ser feito. Às vezes, só de organizar as ideias, o medo com certeza diminui. Haja mesmo com medo. E se não puder agir, ainda assim, suporte com serenidade. O medo não te mata, ele não é maior que você. E nunca se esqueça, covarde não é quem sente medo. Covarde é aquele que obedece ao medo. Nós vamos ver nesse momento, agora, os medos que herdamos e podemos desfazer. Sabe, muitos dos nossos medos nem são nossos, verdade. Eles são medos que absorvemos na infância, no ambiente, na criação. Aprendemos a temer coisas, aprendemos a fugir, mas da mesma forma que aprendemos, podemos desaprender. E olhar, os pais e os adultos têm uma enorme responsabilidade. Isso porque o que você ensina a uma criança sobre o medo, ela leva para o resto da vida. A resposta que cura e a resposta que fere. Olha só esse exemplo. Um exemplo aqui muito interessante. A criança diz: mamãe, não quero ir no quarto, está escuro, eu tenho medo.
E sabe o que muitos pais, meus queridos, dizem, respondem? Deixa de ser bobo, menino. Não tem que você temer. Você não tem medo. Então, minha amiga e meu amigo, você sabe qual é o problema disso? É mentira, porque se não houvesse medo, a criança não estaria sentindo medo. Seria o mesmo que olhar para alguém faminto e dizer: você não tem fome. Isso é coisa da sua cabeça. Sabe qual seria a resposta, minha querida amiga, meu amigo? A resposta correta seria esta aqui: sim, meu filho, você tem medo e eu entendo, mas vamos lá. Eu vou com você até o seu quarto. Você consegue, mesmo com medo. E é isso que ensina, é isso que fortalece, meus amigos, é isso que gera coragem, porque quando você ridiculariza, castiga ou debocha do medo de uma criança ou até de um adulto, você não resolve o problema. Você só ensina ela a esconder o medo e transformar ele numa fobia. E isso, meu querido amigo, minha amiga, pode acompanhar a criança para a vida inteira. O sofrimento é real, mesmo que seja imaginário. Até nos casos de alucinação, o medo ele é real. Ele é imaginário para quem vê de fora, mas para quem sente, ele é tão real quanto a qualquer dor física. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, nunca diga para alguém: ah, isso é bobagem, você não tem motivo para ter medo. Por quê? Não importa se você acha bobo quem sente. O sofrimento é real. O que precisa ser feito não é negar, é segurar pela mão e ajudar a pessoa a enxergar que aquilo que ela teme não tem mais poder sobre ela. O meu amigo e minha amiga, se você sente medo, não se culpe por isso. Você não é fraco, você não é covarde. Medo não é fraqueza, medo é humano. O problema não é sentir medo. O problema é se ajoelhar diante dele. E sabe o que Deus diz? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você não foi chamado, meu amigo, minha amiga, para viver fugindo. Você não foi criada para se esconder no escuro dos seus próprios pensamentos. Chegou a hora de levantar, de olhar para o medo nos olhos, de segurar na mão de Deus e declarar: sim, eu tenho medo, mas mesmo assim eu vou, porque coragem não é ausência de medo, é decidir continuar, mesmo com medo. O medo não manda mais em você, mas Deus te chamou para viver, para vencer, para ser feliz, apesar de tudo. Escute isso com atenção, escute isso com atenção. Talvez essa seja uma das maiores verdades que você vai ouvir hoje. Um dos maiores especialistas, meus amigos, em psiquiatria do mundo, o Dr. Sadler, ele deixou um conselho poderoso em seu manual prático. Ele começa dizendo: não tema o medo. Sim, você não ouviu errado. Não lute contra o medo. Encare ele e reconheça a sua existência. Olhe nos olhos dele e diga: se você insiste em ficar aqui, eu te reconheço, mas não te temo. O segredo não é resistir ao medo.
Ridicularizá-lo é ridicularizar que é o segredo. É não fugir, é enfrentar a causa dele. E sabe qual é uma das maiores armas contra o medo? É o senso de humor. Exatamente, isso mesmo. Um bom humor, meus amigos, uma boa gargalhada vale muito mais do que toneladas de força de vontade. Admita sim, eu tenho medo, mas apesar disso eu vou fazer o que precisar ser feito. E sabe por quê? Porque não é covarde quem sente medo. Covarde é quem obedece ao medo. Ouça essa história real. Havia um homem tão desesperado, tão atormentado, que só pensava em uma coisa: se suicidar. A vida já não fazia mais sentido. Ele pensava e pensava. E quanto mais ele pensava, mais ele afundava. Até que procurou ajuda. O psicólogo olhou bem nos olhos dele e disse: se você quer se matar, então faça isso de forma diferente. Corra até cair de cansaço. E ele fez isso, ele saiu correndo. E sabe o que aconteceu, meus amigos? Ele não morreu, pelo contrário, ele começou a viver de verdade. Ele entrou para um clube esportivo, ele fez novos amigos e reencontrou sua alegria, sua mente se fortaleceu, seu espírito se renovou, porque ele descobriu uma verdade simples e poderosa. A ação é o antídoto contra o medo. Mesmo a ação mais simples, até a mais boba, é melhor do que a paralisia. Sabe de onde vem muitos dos nossos medos? Da falta de princípios. Quando uma pessoa não tem um código moral, não tem uma fé, não tem uma base espiritual, ela se torna vulnerável. O Dr. Link disse algo muito forte: a ausência de regras mentais é uma das principais causas do pensamento inútil, das ansiedades e do medo. Quando alguém despreza as verdades morais, rejeita os princípios eternos, o resultado é inevitável. Conflitos internos, insegurança, medo, depressão, vazio. E aqui vem uma verdade que muitos se recusam a aceitar. O mal é a verdadeira raiz do medo. A dúvida é uma das piores formas do medo, porque ela rouba sua fé, destrói sua coragem, consome suas forças e te paralisa. Dúvida é como um câncer na alma. Por isso, escute com atenção. Nunca, jamais poderemos explicar todos os mistérios da vida, mas temos razões suficientes para confiar. Existe uma verdade, existe uma vontade maior, uma inteligência superior que criou tudo isso. E essa inteligência, ela tem nome: Deus. Quando unimos nossa vontade com a vontade de Deus, então o medo perde força. Sabe de onde vem tanto medo? Da separação entre você e Deus. Adão, lá no Éden, quando ele pecou, ele disse: tive medo. O medo nasceu quando o homem se afastou de Deus. E até hoje, meus amigos, esse medo ainda se multiplica. O único remédio absoluto contra o medo é voltar para Deus. E quando você volta para Ele, quando você abandona tudo que te separa dele, quando você se arrepende, pede perdão, e aí sim você sente novamente
aquela doce paz, aquela comunhão, aquela segurança que só Ele pode te dar. O medo pode até bater a tua porta, mas quem atende é a sua fé, porque quem anda com Deus não vive mais refém do medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Minha querida amiga e meu querido amigo, se essa mensagem falou com você, eu quero que você compartilhe ela agora com alguém que precisa ouvir, porque isso pode salvar uma vida, pode transformar uma história. Hoje é dia de você romper as correntes do medo. O medo da morte, da doença, da solidão, do fracasso. Não aceite mais viver aprisionado. Deus quer te libertar disso. O medo pode ser grande, mas Deus, Ele é infinitamente maior. E eu quero dizer aqui para você, se essa mensagem falou com você, não guarda só para você. Isso mesmo, deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que também está vivendo preso pelo medo. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar uma palavra, minha querida amiga, meu querido amigo, que fortalece, que transforma e traz vida. Você vai encontrar sempre uma palavra que levanta, que cura, que transforma e que te lembra que o medo não manda mais em você. Deus te chamou para viver, para vencer, para ser feliz, apesar de tudo. E nunca se esqueça, coragem não é ausência de medo. Coragem é decidir agir mesmo com medo. Fugir, minha querida amiga, meu amigo, não resolve, só adia a dor. E nesse momento que Deus te abençoe grandemente, você, toda a tua família, meu sincero desejo. Volta este vídeo e analisa ele na íntegra, novamente. Que essa lição fortaleça cada dia você, minha querida amiga, você, meu querido amigo. Valeu, gente, até nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus. Valeu, tchau, tchau, amém. Fique todos com Deus, abraços.